Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, começando pelo versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Jesus fala aos seus discípulos: e eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de dizer, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Podeis assentar. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é o anabatismo e a experiência pentecostal. Vamos então fazer algumas considerações sobre nossa fé anabatista. Para nós bastaria que ela fosse chamada de fé cristã ou evangélica, porque cremos que o que chamam de anabatismo representa apenas o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. Mas diante de muitos que têm suas próprias interpretações e fazem igual a apropriação dos termos, vamos especificar a palavra anabatismo, porquanto ela foi utilizada ao longo dos séculos para até estigmatizar os nossos irmãos fiéis à palavra, à verdade apostólica, que foram antes de nós, desde os apóstolos até os nossos dias. Nós entendemos que a palavra anabatista significa aqueles que rebatizam. O termo, como eu disse, não nos representa bem, embora nós nos orgulhemos, no bom sentido, não na vaidade carnal, mas na alegria de sermos chamados por esse nome, porquanto foi atribuído a outros antes de nós, cuja vida foi exemplar. Mas entendemos que nós não pregamos um rebatismo. Acreditamos, como diz lá em Efésios capítulo 4, que há um só batismo. Há somente um batismo, não dois. Porém, o batismo válido é aquele que é feito sob certas condições, para alguém que possa, de modo consciente, expressar a sua fé, para alguém que tenha se arrependido dos pecados e que compreenda o que seja o arrependimento, que entende que no batismo ele rompe com este século e com este mundo, simbolicamente, para estar agregado formalmente à igreja visível, que sustenta a palavra e que está em tensão com este mundo. Então vamos examinar umas passagens contidas no livro de Atos dos Apóstolos, para que tudo isso fique bastante claro. Mas entendam, nós sustentamos que o batismo é adulto sob confissão de fé. A sua forma é a imersão. A fórmula usada pelo ministrante é trinitária. Ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o que vem, para o batismo,
O que se requer dele é a confissão pública do senhorio de Cristo sobre sua vida e existência. Mas quando nós sustentamos esse batismo adulto, alguns estão às vezes pensando que nossa briga, entre aspas, é só por forma ou por fórmulas. Esses dizem não haver muita razão para controvérsia sobre se o batismo é por aspersão ou imersão, e alguns avançam dizendo nem deve haver muita controvérsia sobre se o batismo é administrado ao infante ou ao adulto. Mas a nossa preocupação não é tanto com a faixa etária e nem com a forma do batismo, embora sustentemos o batismo adulto e a forma de imersão, mas não estas coisas por elas mesmas. Primeiro, porque Jesus assim prescreveu, e sua palavra não é para ser adaptada, reinterpretada ao nosso gosto e capricho pessoal, mas porque o batismo adulto é o único capaz de dar consciência àquele que voluntariamente se submete de suas implicações, de seu significado, que é basicamente um significado de ruptura com este mundo. A criança, ela é levada ao batismo por outros, ela não pode compreender o significado do ato, e a imersão completa mostra que essa ruptura, ela é uma ruptura absoluta. Todo o nosso corpo é imergido em água para dizer que o velho homem que éramos está ali sepultado, morto, desaparecido, e que aquele que ascende das águas tem uma nova identidade em Cristo, que estará em tensão com este mundo por suas preferências e valores contrários ao Evangelho. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós temos o seguinte, aqui na pregação de Pedro no dia de Pentecoste, começando aí no versículo de número 40, e com muitas outras palavras, isso testificava, ou seja, Pedro testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, essa mensagem de Pedro. E naquele dia agregaram-se, formaram uma comunidade. Os batizados agregaram-se quase 3.000 almas. Observe o que dizia Pedro na sua mensagem, usando variação de palavras, ou seja, procurando explicar isso com várias ilustrações, com alternância de discursos, para alcançar os cultos e incultos, os mais jovens e os mais velhos. Pedro dizia: salvai-vos dessa geração perversa. Os que receberam esta palavra de bom grado foram aqueles que foram batizados. Ou seja, estes que foram batizados entenderam que no batismo eles estavam de forma demarcatória, rompendo com a geração perversa deste mundo. Salvai-vos dessa geração perversa. O crente, meus amados irmãos, deve entender que no ato do batismo, ele não apenas deixa para trás velhos hábitos que tinha, de fumar, de beber, de se vestir de uma forma indecente. Não é só isso que fica para trás. Ele deixa para trás todo o vínculo de mentalidade, de sentimento que tinha com essa geração que há no mundo, que Pedro considera geração perversa. É uma ruptura não só com alguns hábitos, alguns comportamentos, é uma ruptura com uma geração inteira, é uma ruptura com tudo que paira neste mundo, com suas ideologias, seus pensamentos, suas preferências.
seus valores invertidos. É uma ruptura não apenas com o que você pessoalmente fazia, é uma ruptura com toda uma geração ao redor. Salvai-vos dessa geração perversa. Aqui em Atos, no capítulo de número 2, versículo 38, diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe o que ele coloca de forma precedente ao batismo: arrependei-vos. Essa palavra arrependei-vos, ela é muito má compreendida. É associada apenas a um lamento por atos que não se deveria ter praticado. É associada apenas com o remorso, que é alguma coisa pessoal, eu lamentar o que eu fiz, quem eu fui, alguma coisa mais ligada à minha individualidade. Mas a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que quer dizer mudar de mente. Eu tenho que mudar a minha mentalidade. Note sempre que Pedro está falando do batismo nesse sermão. Ele não vê apenas algo individual, eu deixar os meus velhos hábitos pessoais inadequados. Não, eu vou romper com essa geração perversa. É muito mais do que uma atitude minha para com o que eu fui, é uma atitude minha para com todo o sistema de coisas. Eu devo me arrepender, que não é só lamentar atos que pratiquei, que julguei, que foram inapropriados. Eu vou mudar toda a minha forma de pensar. Se eu devo mudar a minha mente, presume-se que eu esteja antes com a mentalidade deste mundo, e que agora eu vou ter uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. O crente, irmãos, que se arrepende, ele não tira apenas pensamentos prontos da sua cabeça que não convém. Ele muda a forma de pensar. É muito mais profundo. Ele agora tem a mente de Cristo. Ele raciocina, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, não segundo a tradição dos homens, não segundo vãs sutilezas, filosofias, não segundo os rudimentos deste mundo. Ele agora pensa segundo Cristo. A sua forma de pensar é toda alterada. Não só o conteúdo pensado não é mais o mesmo, mas a maneira de pensar é diferente. Uma das coisas preocupantes no nosso tempo é que as escolas e faculdades, elas não apenas incutem pensamentos errados na mente de crianças, adolescentes e jovens, elas incutem uma forma errada de raciocinar. Por exemplo, essas ideologias de esquerda sempre raciocinam de forma binária. Eles precisam ter um opressor e um oprimido. Eles nunca conseguem olhar para uma relação humana sem ver ali alguém que está oprimindo e alguém que está sendo oprimido. Então a ideia deles é de que homens oprimem mulheres, aí surge o feminismo. De que heterossexuais oprimem homossexuais, aí surge o movimento homossexual, o movimento LGBT. Que uma classe oprime outra, aí surgem os movimentos subversivos no campo das relações de trabalho. Os pais oprimem os filhos, então surge toda uma rebelião dos filhos contra os pais, porque eles não conseguem olhar para nada sem enxergar uma relação de dominação. Essa forma de pensar é maligna, irmãos, porque ela supõe que haja pessoas que são vítimas, que são boas, os oprimidos, e pessoas que são más, os opressores.
Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos homens ruins e mulheres ruins, pessoas brancas ruins e pessoas negras ruins. Nós temos pessoas heterossexuais que são ruins e homossexuais que são ruins. Nós temos, portanto, cada um na oportunidade que tiver, procurando fazer o mal ao outro. E nem todos estão nessa situação o tempo todo. Os seres humanos foram dotados por Deus, mesmo caídos ainda, de afetos naturais. Os pais tendem a querer o bem de seus filhos. Patrões e empregados, na medida em que convivem, criam relações de amizade. E nem toda relação é de opressão, de dominação, mas em termos de opressão, quando ela ocorre, nós não podemos fixar um grupo como opressor e o outro como o oprimido, porque os homens têm todos o mesmo coração perverso e mau. Essa é uma mentalidade anticristã, inclusive porque divide, porque tribaliza as pessoas, e nós não podemos ter essa forma de raciocinar. Há muitas pessoas hoje tendo uma educação esquerdista e reproduzindo estas coisas dentro da igreja, como se servir a Cristo fosse apenas cantar os hinos, apresentar o evangelho e continuar pensando a vida humana dentro do mesmo código de raciocinar, dentro do mesmo modelo, da forma de raciocinar. Isso impregna tanto nas pessoas, irmãos, que há pessoas que têm dificuldade de se libertar disso. Elas estão com a engrenagem mental que foi colocada na cabeça delas, elas não conseguem pensar senão dessa forma, dessa maneira. A ideia de que, por exemplo, o pecado não é uma coisa pessoal, são coisas estruturais. Que o problema para mudar o homem é apenas resolvido pela mudança das instituições, como se o meio corrompesse o homem, ignorando que o homem cria o meio, o homem é onde está o problema. Nós não podemos, portanto, ter estas mentalidades mundanas, ideológicas. Se nós vamos romper com essa geração perversa, nós temos que romper com a forma de ela raciocinar erradamente. Como naquela época dos apóstolos, as pessoas raciocinavam imaginando deuses nas forças da natureza e procuravam, diante da ameaça de cada força da natureza, um Deus específico, protetor, vinculado àquela área, àquela dimensão da natureza. Um cristão não poderia se converter e manter estas coisas. Nós temos que pensar diferente deste mundo. Nós temos que ter uma nova forma de pensar, que é aquela que nos é dada por Deus. Arrependei-vos, mudem a maneira de pensar, rompam com essa geração perversa. Então a lição que o anabatismo reputou por de grande importância é essa: quando a pessoa se converte, se ela se converte de verdade, está pronta para o batismo, ela não deixou apenas seus velhos hábitos, ela rompeu com toda uma geração, ela mudou a forma de pensar, ela tem uma nova mentalidade. Hoje em dia, muitas igrejas que batizam pessoas sob profissão de fé, idade adulta e por imersão, mas o fazem sem estas preocupações. O batismo é dado a quem solicita, é dado a quem está frequentando a igreja no período em que ocorre o batismo, segundo o calendário denominacional. Não há uma preocupação de saber se aqueles que estão sendo batizados romperam com essa geração perversa, mudaram a sua forma de pensar. E igrejas que vão aumentando numericamente com pessoas que não tiveram uma legítima experiência de arrependimento,
amanhã estarão tragadas por essas ideologias mundanas e seculares. Por isso que nós temos a preocupação de controlar na porta da igreja, não na porta física, na porta de entrada, a membresia, o batismo, para que a igreja se preserve santa. Ela tem que batizar somente aqueles que romperam com essa geração perversa, aqueles que mudaram de mente. O termo anabatista foi utilizado primeiramente nos séculos 2 e 3, porquanto, havendo perseguição do Império Romano aos cristãos, muitos que se diziam crentes negaram sua fé durante a perseguição, e mais, ajudaram os perseguidores a encontrar os cristãos, entregaram os livros do Novo Testamento que encontravam, que tinham, para serem destruídos pelos perseguidores, passaram a trabalhar para os perseguidores. Eram chamados de traditores, que são os que entregam, vem da palavra tradição, daí gerou a palavra traidor. E quando a perseguição amenizava, estas pessoas queriam retornar à igreja como se nada tivesse acontecido. E cristãos sérios, como Tertuliano, os montanistas, os novacianos, diziam: não, vocês, pelo que fizeram, provaram que nunca tiveram experiência com Cristo, que nunca tiveram um arrependimento verdadeiro. Vocês devem provar agora que são verdadeiramente crentes, que estão de fato arrependidos, e devem ser novamente batizados, porque aquele batismo anterior não valeu, porque vocês não eram legitimamente convertidos. Esses foram os primeiros a serem chamados de anabatistas. Esses grupos sobreviveram na Idade Média, mantiveram o zelo pelo batismo nas águas, e não aceitaram, quando a igreja romana formalizou o batismo de crianças, essa modalidade de batismo. E os católicos que vinham para os anabatistas, assim como mais adiante protestantes batizados na infância que vinham para os anabatistas, tinham que se batizar de novo, mas para eles não era um segundo batismo, era o primeiro e verdadeiro batismo, que implicava essa ruptura. Na verdade, os anabatistas eram tão rigorosos quanto a isso, que consideravam que o batismo era um rompimento, como nós também acreditamos, com toda a estrutura do reino secular. Por isso eles não iriam pegar em armas para se defenderem. Por isso eles não iriam ter um projeto de poder. Eles não teriam um político que eles o teriam como seu representante, que eles iriam patrocinar eletivamente, ou com algum tipo de ingerência no campo político. Eles poderiam orar pelos príncipes que eram benevolentes, podiam desejar no coração que esses príncipes permanecessem, poderiam não embaraçar o caminho deles, mas elogiá-los pela sua benevolência, mas nunca estariam comprometidos com nenhum poder secular, porque na hora do batismo eles estavam sinalizando uma ruptura com toda a estrutura que existe nesse mundo. Eles inclusive entendiam que o batismo era um compromisso que envolvia a disposição para um possível martírio. Como eles vinham sendo massacrados e perseguidos, eles enxergavam da imersão nas águas não apenas a morte do velho homem, mas a prontidão para, se necessário fosse, para eles não negociarem e nem negarem sua fé, estarem dispostos a morrer, como aconteceu nas fogueiras e nas variadas perseguições. Portanto, meus irmãos, o batismo não é só uma cerimônia qualquer, não é só um modo administrativo de receber novos membros. Nós não devemos
instigar pessoas ao batismo imprudentemente, sem que elas estejam entendendo o compromisso que vão assumir. O batismo não é uma programação do calendário da igreja, nem é um favor àquele que solicita. O batismo é ruptura. Arrependei-vos. Hoje essa palavra, pelo que eu tenho dito, confundida com remorso, perdeu muito da sua força, mas aqueles que ouviram Pedro entenderam. Mudem de mente, saiam, salvem-se dessa geração perversa. E aí logo em seguida diz: os que receberam essa palavra de bom grado foram batizados e agregaram-se quase 3.000 almas, dando a entender que esses agregados formaram agora uma corporação que está em tensão com essa geração perversa. Na Bíblia nós vemos toda hora essa dicotomia, igreja e o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, diz João. Tiago diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. João diz: nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Dos falsos profetas ele diz: falam do mundo, por isso o mundo os ouve. Nós temos, irmãos, claramente na Bíblia essa separação entre a igreja e o mundo. Nós vemos o seguinte lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Veja como a conversão era algo levado a sério pelos primitivos cristãos. Primeiro aos Tessalonicenses 1. A partir do versículo de número 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, e não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Note como ele fala da conversão dos Tessalonicenses. Diz que eles se converteram dos ídolos a que eles serviam dentro do paganismo. Idolatria naquele tempo era uma questão cultural. A política, a economia, toda a estrutura de uma cidade estava ligada aos seus deuses. Quando eles se converteram dos ídolos a Deus, eles romperam com todo o sistema do ambiente em que estavam. Se converteram dos ídolos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e note, e esperar dos céus o seu Filho. Quando o crente se converte, ele rompe com este mundo, e ele já não olha mais na horizontal, olha na vertical. Porque ele não saiu do mundo para encontrar outro lugar no mundo. Ele saiu do mundo para esperar o céu. É aqui onde o crente, irmãos, não se entrelaça. Ele se converteu dos ídolos a Deus para servir o Deus vivo e esperar dos céus a Jesus Cristo. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, da grande tribulação que vai vir sobre este mundo. Se nós estamos fora do mundo, o juízo sobre o mundo não é para nós. A grande tribulação é a ira de Deus contra o mundo. Não estaremos aqui, seremos arrebatados antes. Mas note, o crente vive na expectativa do céu. O crente vive na expectativa do soar da trombeta. O crente vive olhando para o céu. Nós rompemos com este mundo, irmãos. E se nós olhássemos apenas na horizontal, nós estaríamos lamentando as oportunidades que no mundo perdemos, a hostilidade que o mundo agora nos tem, e não vendo aqui nenhuma perspectiva de uma melhora que reverta essa condição de modo favorável. Deus pode fazer muitas coisas nos acontecimentos históricos, Deus pode trazer um avivamento que mude cenário, mas o nosso olhar está nos céus. Nós nos convertemos da terra para o céu.
nós nos convertemos para olhar para Jesus como nossa esperança. A nossa esperança é Jesus, a nossa esperança não está aqui. Isso não significa que vamos ficar inativos aqui. Nós vamos agir, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos confrontar as trevas, nós vamos resistir ao espírito do anticristo, vamos ser sal, vamos ser luz, mas não temos a pretensão utópica de construir aqui nenhum paraíso. Nós estamos lutando, mas olhando para os céus. Nossa esperança é Jesus, nossa esperança é o arrebatamento da igreja. O crente, irmãos, tem uma cidadania celeste. Esse era o foco dos anabatistas: romper com este mundo e olhar para o céu. Interessante que os chamados teólogos liberais, que não acreditam na inspiração da Bíblia, que veem a experiência cristã como algo que envolve acertos e erros, são teólogos incrédulos, esses liberais. Eles costumam dizer o seguinte, que os cristãos primitivos, eles romperam com o mundo e não quiseram se envolver com as estruturas deste mundo, comprometendo a igreja com elas, porque eles esperavam que era iminente a vinda de Jesus, eles dizem. Aí, como Jesus não veio, eles dizem, eles ficaram meio que frustrados, e aí começaram a se aproximar do Império Romano, que resultou no catolicismo e tal, e eles começaram a ter uma expectativa de vantagem para o cristianismo neste mundo. Uma parte do que eles dizem está correta. Aqueles cristãos primitivos olhavam para cima, por isso que tinham tanta força. Pode matar, pode degolar, pode lançar para os leões, pode queimar. Nós vamos cantar nas chamas. Nós vamos zombar dos leões, porque nós estamos olhando para o céu. Nossa esperança é Jesus, nossa esperança é a sua vinda. Este mundo vai sofrer a ira, e Jesus vai nos tirar daqui a seu tempo. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos que estiverem esperando por Ele serão transformados, e crentes ressuscitados e vivos, crentes transformados, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. Agora, isso não quer dizer que aqueles crentes esperavam que fosse acontecer naquele momento, no sentido de terem data marcada. Jesus havia dito, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o crente, em toda geração que for, vive como se Jesus fosse voltar no seu tempo. De acordo com o que está dito aqui por Paulo, essa não é uma questão de saber se ele vem agora ou não vem agora. Essa é a maneira de viver do crente. Nós nos convertemos dos ídolos a Deus para esperar. Essa é a maneira de eu viver. Se ele vai vir nessa geração, na próxima, na outra, não interessa, eu vou viver na espera. A minha vida é nessa expectativa, é nessa esperança. Em vez de isso me trazer desestímulo para enfrentar este mundo, isso me fará enfrentar. Não tem nada que este mundo possa tirar de mim que Jesus não vá dar muito mais na sua vinda. Quando este mundo enfrentar o Cristo juiz, eu vou estar com o Cristo Salvador. Quando a grande tribulação chegar aqui, nós estaremos no céu, nas bodas do Cordeiro. E exatamente, irmãos, por isso, porque a ruptura é tão grande do crente com este mundo, é que nós precisamos, para evangelizar e ganhar outras almas, do poder do Espírito Santo. Jesus dizia primeiro, vinde a mim, e depois ele disse aos seus discípulos, ide. Primeiro ele nos chama a ele, e aí a gente rompe com o mundo e fica com ele. E agora ele diz para a gente ir para ganhar outras almas, ir para confrontar o mundo, ir para proclamar o arrependimento às pessoas. Note, primeiro ele cria uma profunda ruptura entre nós e o mundo, nos ligando profundamente a ele, porque ele mesmo disse, se o mundo aborreceu a mim, aborrecerá também a vós. Mas agora ele diz a nós, como o Pai me enviou, eu envio a vós. E Jesus estava na contramão deste mundo tão profundamente, que a Bíblia diz que os príncipes deste mundo crucificaram o Senhor da glória, que os judeus e os gentios se juntaram a uma contra o Senhor e o ungido. Jesus
foi anunciado no seu nascimento, seria contradição dentro deste mundo. Jesus, irmão, suscitou a ira de autoridades, líderes religiosos, porque estava na contramão do mundo. E ele nos chama assim e diz: agora são vocês que vão. Nós rompemos para não apenas expor ao mundo o nosso rompimento, mas para chamar outros ao rompimento. Obviamente sofreremos hostilidades. Obviamente haverá sobre o crente perseguição. Nossa maneira de viver, sem que falemos, já leva a um estranhamento do mundo. Porque o mundo se ira contra todos aqueles que não são domináveis, que não são aculturados aos seus padrões. E o crente ainda volta para confrontar o mundo. Por isso nós vemos aqui, eu vou fazer a leitura agora mais ampla, de 1 aos Tessalonicenses 1. Paulo começa falando da forma como ele chegou lá. Ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Jesus não nos enviaria para este confronto, irmãos, sem nos capacitar. É um confronto cruel demais para não sermos capacitados. Os profetas eram pessoas que rompiam com sua geração, que denunciavam os pecados de reis e sacerdotes, eram hostilizados, mas eles tinham unção do Espírito Santo e capacitação. Jesus enviou os 12 discípulos quando estava entre nós para uma missão passageira de evangelizar. Jesus disse: eu vos dou poder contra serpentes, escorpiões. Jesus deu a eles uma unção para aquele momento, que terminou na conclusão do que fizeram, que Jesus ordenou para eles terem um estágio probatório ali, pregando a palavra. Depois Jesus aumentou o número e mandou 70. Também Jesus deu a esses aí capacitação, deu a esses aí também uma unção para aquilo que fossem fazer. Mas esses dois grupos fizeram uma obra provisória, tiveram uma unção provisória e não permanente. Foram grupos pequenos, 12, 70. Mas no dia de Pentecostes veio a unção permanente e para todo crente. A Bíblia diz: a unção que do santo recebestes fica em vós, permanece em vós, não é passageira, diz o apóstolo João na sua epístola. E Pedro disse no dia de Pentecostes, quando ele falou exatamente: arrependei-vos, se arrependam, venham para o lado de cá, rompam com essa geração perversa, se batizem, façam parte da igreja, e vocês vão estar também sob o ID para ir confrontar o mundo. Mas a promessa que foi feita a nós diz respeito a vós, a promessa do poder do Espírito Santo, a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Jesus não nos daria essa incumbência sem nos capacitar com poder sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus falou: vocês são minhas testemunhas, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1 e 8 ele diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando veio a plenitude do Espírito Santo, os discípulos falaram em línguas. No dia de Pentecostes, Pedro disse: isto que está a ocorrer é o cumprimento da profecia de Joel, onde Deus diz que vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão. E depois que ele disse para os ouvintes que deveriam se arrepender, se batizar, sair do mundo, romper com essa geração, formar uma igreja em separado, ele mostrou que eles também agora iriam ter o mesmo ID de Jesus e a mesma capacitação. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E Paulo aqui, irmãos, mostra que aquelas pessoas romperam com o mundo, mas ouviram uma pregação ungida do Espírito Santo para isso. Releio 1 aos Tessalonicenses 1,5: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras,
mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores. Quer dizer, tendo se convertido com esta pregação que confrontava poderes malignos com o poder de Deus, vocês agora são nossos imitadores, como crentes e como arautos e como pregadores. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em mim em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aqueles irmãos foram perseguidos ao terem crido, foram hostilizados, mas sentiam alegria no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra. Quer dizer, eles também passaram a pregar. Por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Note, Paulo aqui fala da profundidade da conversão deles, da ruptura, que agora eles estão ligados ao céu na expectativa da vinda de Jesus, mas que eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Por eles a palavra de Deus também estava soando. E se eles eram imitadores, tinham recebido a unção do céu, porque Paulo diz que pregou para eles com poder, pregou para eles no Espírito Santo, através da capacitação do batismo no Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz na carta a Tito. A Tito 2, a partir do 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Note como a conversão é profunda. A graça de Deus que nos perdoa nos ensina no coração a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, para a gente viver neste século agora, mas de maneira diferente dos demais. No presente século, sóbria, justa e piamente. Olha o verso 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus sabia, Paulo sabia, que quando alguém rompe com este mundo, irmãos, este mundo estremece. Se você rompe com este mundo, se você não pensa como este mundo, esse mundo vem para cima de você com tudo, e nenhuma esperança terrena. Você vai ter dias também mais fáceis, isso daí vai passar. Não, sai esse perseguidor, entra outro, sai essa dificuldade, entra outro. Então nós deveremos alimentar só a esperança celeste. Aqui diz que a gente, pela graça de Deus, renunciou a este mundo para viver aqui de maneira diferente, sóbria, justa e pia e piedosa, e estamos aguardando para que você, irmão, consiga viver neste mundo, sempre sendo fiel ao Senhor. Você tem que colocar o olhar lá em cima, na esperança. Quando a igreja perde essa expectativa da vinda de Jesus, crentes começam a cambalear e a querer fazer concessões a este mundo. Olhe para cima. Você foi convertido para aguardar. Ninguém imagina isso, né? Você foi convertido para esperar, foi convertido para aguardar a vinda de Jesus Cristo. Crentes irmãos que aguardavam profundamente a vinda de Jesus eram sempre fervorosos. A igreja primitiva era fervorosa, porque ela gritava Maranata,
Vem, Senhor Jesus. Tem um livro do Raimundo de Oliveira, que era uma confissão de fé que ele imaginou para a Assembleia de Deus na época dele. E lá ele coloca as doutrinas e vários versículos. Aí ele diz na introdução: eu estou aqui querendo ajudar pregadores mais simples de nossas congregações, para eles poderem pregar sobre outro assunto, porque só pregam sobre o batismo no Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Naquele tempo, aqueles pentecostais eram perseguidos e hostilizados pela sociedade, cheio de apelidos, os bodes porque gritavam, os barulhentos. E meus irmãos, em meio a tudo aquilo, não tinha consolo para crente mais forte do que Jesus está voltando. Estava lá o Cícero Nogueira cantando: deixa subir, custo de vida e tudo mais. É necessário se cumprir, mas quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja também vai subir. A nossa esperança tem que ser o céu. Como eu disse, isso não nos imobiliza, isso nos encoraja, porque nós queremos chegar diante daquele que nos salvou e ter mostrado uma vida de fidelidade e uma vida de compromisso com Ele. Mas essa igreja que vive nessa esperança transcendente, rompida com este mundo, tem que ir a este mundo para dizer essas coisas tão difíceis de serem ouvidas por este mundo. E aí precisamos do poder do Espírito Santo. Por isso que aqui mesmo, Tito 2, eu vou ler mais, aliás 3, eu vou ler mais adiante. Diz aí, versículo 4 em diante: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A regeneração, o novo nascimento, acontece-nos uma vez quando cremos, somos nascidos de novo. A renovação é diária, é a santificação, é a atualização do estado regenerado todos os dias. Mas aí no verso 6 ele fala do batismo no Espírito Santo. Ele fala que abundantemente Ele derramou sobre nós, ou seja, Ele derramou esse Espírito que nos regenerou e que nos renova. Ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, ou seja, salvos, sejamos também feitos herdeiros, herdeiros das promessas, inclusive da promessa do batismo no Espírito Santo, segundo a esperança da vida eterna. Diz que Jesus nos regenerou, nos renova e derrama sobre nós o seu Espírito, porque assim, na plenitude do Espírito Santo, nós que já fomos salvos por graça, herdamos esta promessa que Deus fez àqueles que têm a esperança da vida eterna. Sempre nós temos essas três coisas, irmãos: o arrependimento, a ruptura, a vida esperando a volta de Jesus, e depois, para o confronto, a necessidade de poder do alto. Lá na carta aos Coríntios, o apóstolo vai falar como nossa mensagem vai na contramão das expectativas deste mundo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nossa mensagem não está sintonizada com este mundo. O mundo quer sinal, o mundo quer sofisticação intelectual. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para essa mensagem prosperar, tem que ter o poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, veja a necessidade do poder do Espírito. 1 Coríntios 2, a partir do 2: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco com fraqueza e em temor e grande tremor. Note, Paulo sabia das dificuldades de confrontar o mundo com essa mensagem, mas aí ele diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nós anabatistas deveríamos ser aqueles mais esclarecidos sobre a necessidade do batismo no Espírito Santo. Porque ser anabatista, irmãos, é ir ao mundo desarmado. Nós somos a favor da não resistência. Se nos baterem uma face, ofereceremos a outra. Nós não vamos usar a força física. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Tem que ter poder para enfrentar essa casta de demônios. Segundo aos Coríntios 10, as armas da nossa milícia não são carnais, não são braçais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós não buscamos ser escudado pelo poder secular. Nós não aceitamos a resistência armada diante do perseguidor. Nós não buscamos os benefícios de um comprometimento político partidário. Então, quando nós vamos indefesos. Nós é que devemos estar conscientes de que precisamos do poder do Espírito Santo mais do que qualquer outro grupo. Tem igreja pentecostal aí que tem os seus próprios candidatos que a representam politicamente. Tem igreja pentecostal que acha que a pessoa poderia, em certos casos, se valer da resistência armada. Mas nós não. Nós, pela Bíblia, entendemos que não podemos fazer isso. Logo, nossa única arma é o poder do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que Jesus quis nos encurralar. Vocês vão pregar. E, Senhor, se eles fizerem isso, podemos isso? Não. Se eles vierem contra nós, podemos isso? Não. O que é que nós podemos? Só ter o poder do Espírito. Então é a única coisa que vocês têm que buscar. É a única coisa que vocês têm que buscar, o poder do Espírito Santo. Sabe por que acontece muita cura na África, irmãos? Eu entendi quando eu comecei a fazer a obra lá em Pacajus, num lugar chamado Lagoa Seca, que naquele tempo era isolado, bem isolado. E lá eu vi curas a valer, muita gente sendo curada. Era um povo muito pobre, era um local cheio de mato, distante para ir até um hospital. Então tinha gente lá que estava se sentindo mal, ou Jesus curava ou morria. Não tinha outra opção, era crer. E quando o povo era forçado a crer, cria. Quando você tem várias opções, aí a sua fé se dilui, porque você tem outras opções. Lá na África, onde a situação é difícil, tem acontecido curas sobrenaturais, porque aquele povo ali, meus irmãos, muitas vezes é o seguinte: ou Jesus cura, ou não tem nada, ou não tem vaga em hospital, ou não tem leito, ou não tem nada. Então ou cura ou morre. E aquela pessoa, ela é constrangida a ir à fé, pois Jesus nos encurralou. Ou vocês vão ter o poder do Espírito Santo, ou vocês não têm nada. Ou vocês vão ser avivados no poder do céu, ou vocês vão falar para as paredes, ou vocês vão sofrer hostilidade e não vão conseguir nada. Só tem uma situação possível para vocês: serem cheios do Espírito Santo. Não é alternativa, não é opção, é a única saída para uma igreja que professa a fé anabatista. Por isso, no texto que eu li no começo, diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: e eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, eles vêm com perversidade, vocês são indefesos, mas vocês vão. Eu estou enviando ovelhas para o meio de lobos. Aí Jesus diz: portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Vocês devem ser prudentes para saber se sair, para saber tocar no coração do rei Agripa, que tiver qualquer espaço lá para abrigar simpatia com o Evangelho, mas pelo Evangelho, não pelas manobras políticas. Vocês têm que ter prudência
prudência, como Paulo, que saiu de uma situação em que ele era acusado, e pelaquilo que ele explicou, ele terminou gerando uma desavença entre os dois grupos que queriam persegui-lo. Enquanto ele se saiu da situação, sede prudentes como a serpente, mas ele disse, sede inofensivos como as pombas. Vocês não podem entrar em guerra. Vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Vocês serão enviados como inofensivos no meio de pessoas perversas. Sejam prudentes, mas têm que continuar inofensivos. Mas aí ele promete a capacitação, verso 17: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Vocês vão ser arrastados, vocês vão ser presos, mas quando vocês forem falar, terá capacitação. O Espírito Santo capacitará vocês a falarem. Serão como ovelhas no meio de lobos, serão inofensivos como as pombas, mas terão intrepidez, terão sabedoria, através da plenitude do Espírito Santo de Deus. Em Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra que se traduz lá por testemunha é Marte. É a palavra Marte que está lá no grego. Na verdade, o termo Marte se referia a uma testemunha, mas depois que o termo passou a ser usado para os cristãos, ganhou o sentido de Marte, porque os cristãos testemunhavam ao custo de sua própria vida. Pelo seu testemunho morriam, e a palavra testemunha passou a significar isso que damos a palavra Marte hoje. A palavra é Marte. Vocês vão receber poder e vão ser mártires. Meus irmãos, é verdade que os crentes eram levados às arenas e devorados por feras, mas também é verdade que morriam cantando. É verdade que Policarpo, o velho, foi condenado à morte em idade avançada por sua fé, mas ele corajosamente disse que não poderia largar o Senhor Jesus Cristo. É verdade que Estevão foi apedrejado, mas enquanto pedras vinham sobre ele, ele dizia: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ele dizia isso cheio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num tempo em que precisamos de coragem, irmãos. Igrejas que estão a meio caminho, uma parte aqui, uma parte no mundo, sob maiores hostilidades, serão tragadas pelo lado de lá. Nós temos que ficar de fora. Essa é a mensagem do anabatismo, esse é o significado do batismo. O homem velho foi sepultado, não tem mais volta para ele. Rompemos com essa geração perversa. Nenhum César é nosso Senhor, Jesus é o Senhor. Nós rompemos com este mundo, rompemos com a forma de pensar deste mundo. Nós estamos olhando para o céu, aguardando a vinda de Jesus, e estamos confrontando o mundo com a mensagem que Jesus nos enviou para pregar. E nós só poderemos ter coragem para isso na unção do Espírito Santo de Deus. Os anabatistas, eles sabiam que sempre seriam perseguidos. O espelho dos mártires foi composto com a história de vários mártires ao longo dos séculos,
para que aquelas histórias fossem contadas pelos pais aos seus filhos desde a infância, para os seus filhos desde pequenininho aceitarem a ideia de que poderiam morrer ou ter que morrer por causa de Cristo em perseguição, porque eles não paravam de ser perseguidos. No século XVI, quando veio a perseguição, foram 200 anos de massacre em tudo que era território. Eles eram perseguidos, mortos. E o espelho dos mártires eram as histórias que eram contadas. Nós temos que começar, irmãos, a preparar os nossos jovens com essas histórias, para eles entenderem que nós temos que ser firmes, porque o mundo está nos cercando cada vez mais. Na medida em que se aproxima o tempo do anticristo, o ódio a Cristo aumenta. E nós temos que preparar uma geração de corajosos. Precisamos do poder do Espírito Santo para ter coragem de enfrentar tudo isso. Lá em Miqueias, no capítulo 3, a partir do verso 5, Miqueias diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam a guerra. Parece o mundo de hoje, né? Parece o mundo da esquerda: paz e amor e guerra contra o povo de Deus. Falam de paz e se preparam para a guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se ennegrecerá, e os videntes se envergonharão, os falsos profetas aí que estavam do lado dos que estavam errados, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder, do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O poder do Espírito Santo é buscado, irmãos, não para espetáculos sensacionalistas, mas para formar pessoas corajosas. John G. Lake, que foi um pioneiro do movimento pentecostal, foi um homem corajoso, sacudiu os Estados Unidos e a África mais ainda, partiu com tudo para fazer a obra, pregava com intrepidez. Num discurso radiofônico em 27 de junho de 1935, ele disse: esse não é lugar para os covardes. Um espírito covarde, um espírito que sempre se esconde, que sempre se desculpa por sua fé, nunca entrará. Ele disse da igreja dele: esse lugar não é para os covardes. Um espírito covarde, um espírito que sempre se esconde, que sempre se desculpa por sua fé, nunca entrará. Em 2 de julho de 1935, ele disse novamente na rádio: este é o motivo de que não falemos das coisas do Senhor e sua salvação em tons moderados. Não falemos em tons moderados. As gritamos para a humanidade. O espírito de um verdadeiro filho de Deus desafia as trevas, desafia o pecado, desafia a enfermidade. Esse é o motivo, queridos amigos, de que o cristianismo seja sempre desafiador. O cristianismo é assunto de fortaleza. A verdadeira religião é uma fonte de poder, é o dinamite de Deus. Nós precisamos de gente cheia do Espírito, que confronte a este mundo e que esteja esperando a vinda de Jesus. Vamos ficar de pé.